Olá pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo falando sobre a nossa igreja, sobre o espaço sagrado, sobre os objetos sagrados, algo que é bom a gente conhecer, quem ainda não conhece, não sabe, para que possamos celebrar melhor, viver melhor a nossa fé. Hoje eu quero falar sobre o altar. Já fiz vídeos sobre o altar, mas hoje eu quero trazer alguns detalhes importantes do altar, porque eu tenho percebido que em muitos lugares não há o devido respeito com o altar, até mesmo por parte de alguns sacerdotes e do povo de um modo geral. Vamos lá então sobre este tema. Antes, porém, eu convido você que passa por esse canal, assiste a meus vídeos e ainda não é inscrito nele, se inscreva, venha fazer parte e compartilhe esse vídeo com os seus contatos. Vamos lá então sobre o altar. A primeira coisa que eu quero destacar sobre o altar é que o altar é a peça mais importante, é o mobiliário sagrado mais importante da igreja. Ele é a peça central, o altar-mor, eu refiro, aquele altar central. Em grandes igrejas existem também altares laterais, altares secundários, mas eu me refiro aqui neste vídeo sobre o altar-mor, o altar principal, o altar onde é celebrada a Eucaristia, onde é feito o sacrifício, o memorial do sacrifício de Cristo, a consagração. Então, esta peça da igreja é a peça mais importante no âmbito do sagrado. Daí, então, alguns procedimentos em relação ao altar que são importantes. O primeiro deles, não diria que é o mais importante, mas um gesto que mostra a valorização do altar, que mostra que se dá o devido valor a essa peça sagrada, é a reverência. A reverência é aquela leve inclinação quando se aproxima do altar. Quando se passa diante do altar, se deve fazer a reverência, sejam os leitores, ou a equipe de celebração, ou qualquer transeunte, qualquer pessoa que esteja visitando uma igreja. Você entrou em uma igreja para visitá-la, vai passar diante do altar? Faça uma leve inclinação quando passar diante do altar. Esse gesto é um gesto de reconhecimento de que aquela peça é algo sagrado. Isso vale também para os ministros religiosos, porque é que quando chega a procissão de entrada para a missa, a equipe chega diante do altar e faz a vênia ou reverência. Depois o padre circunda o altar e beija o altar. Porque é que depois, quando é missa solene, após o beijo do altar, se circunda o altar com incenso, incensando o altar. Tudo isso destacando a grande importância do altar. Então, o altar precisa ter o devido cuidado. E esses cuidados passam por cuidados assépticos, por cuidados litúrgicos e por cuidados no âmbito do sagrado. Em relação ao cuidado com a limpeza, é importante que o sacristão, os mestres, as pessoas que são responsáveis para cuidar do altar, tenham devido cuidado com ele, com a limpeza do altar. Por exemplo, durante a semana, quando não há missa, o altar ele pode ficar desnudo, mas ele pode também, se ficar com a toalha, ele ficar com um plástico por cima, para não cair pó. É uma proteção. É claro que na hora da missa não se vai celebrar com o plástico em cima do altar. Mas se a igreja está fechada, a igreja está aberta para visitação, mas não está tendo celebração, não está tendo nenhum sacramento, rito sacramental na igreja, é importante que o altar esteja com um plástico por cima, transparente, obviamente, para proteger do pó. Esse é um gesto, uma atitude de cuidado com o altar. Depois, as toalhas do altar. A liturgia recomenda que as toalhas do altar sejam toalhas de cor branca. A cor branca é a cor litúrgica do altar. Lembra, o altar não acompanha as cores do tempo litúrgico. As cores do tempo litúrgico elas vão nos paramentos dos sacerdotes, ela pode ir na mesa da palavra,
em outros lugares, mas o altar não. O altar o ano inteiro deve ser branco, sempre com uma toalha digna, não é uma toalha de material que não tenha dignidade. Você pegar um TNT branco, né? Isso não é material para toalha do altar. Então, sempre uma toalha de altar, os materiais litúrgicos são materiais nobres, e não é diferente com uma toalha do altar. Então, ao confeccionar uma toalha de altar, que ela seja branca e ela seja com um tecido nobre, isso também valoriza a peça. O altar, ele é feito sempre de pedra, recomenda-se. É claro que existem altares de madeira também, que são nobres, que são bonitos, e antigamente os altares, quase todos eles eram de madeiras, porque eles acompanhavam todo um revestimento do presbitério nas igrejas mais antigas. Então o altar também era de madeira, madeira trabalhada. Isso também é algo bonito e nobre. Mas atualmente tem-se feito altares de pedra. É muito importante que isso seja levado em consideração. É claro que quando você vai celebrar numa família, quando você vai celebrar numa comunidade muito simples, na roça, em zonas rurais, em lugares distantes, não tem essa preocupação, porque se improvisa o altar com uma mesa qualquer, né? Mas numa igreja fixa, onde o altar é oficial, ele deve ter essa dignidade. Então essa deve ser uma preocupação de quem está responsável pela igreja, de quem cuida da igreja e das equipes de celebração também. Então o altar é sempre feito de pedra. E outra coisa importante para falar sobre o altar é que o altar não é uma peça descartável. Tanto é que quando se constrói um altar, o bispo vem e faz a sagração do altar, que é uma bênção especial para o altar, própria do altar, voltada para o altar, e que a partir desse momento, aquele altar é o altar oficial da igreja, ele não pode ser removido, ele não pode ser descartado. Eu já vi lugares em que trocou-se o altar e o outro foi para um depósito, foi para o lixo. Isso é um desrespeito sem tamanho com essa peça aqui, aonde tantas eucaristias foram celebradas sobre essa peça, sobre o altar. E ele vai ser descartado como se fosse uma mesa qualquer. Então esse cuidado é muito importante que se tenha com o altar. Essas recomendações eu trago hoje aqui para que possam ser valorizados os altares das nossas igrejas. Sempre que você for a uma igreja, lembre-se disso. Às vezes as pessoas perguntam, o sacrário não é mais importante que o altar? Não é. O altar é mais importante que o sacrário. O sacrário só é importante porque lá dentro tem a Eucaristia. Mas aquela Eucaristia, antes de estar no sacrário, ela passou pela mesa eucarística, ela foi consagrada na mesa eucarística. A transubstanciação do pão se deu sobre a mesa eucarística. Por isso, a mesa eucarística, o altar, ele é a peça mais importante da igreja e merece respeito, reverência, cuidado com esse objeto sagrado. Então, sempre que você visitar uma igreja, passou diante do altar, faça a vênia ou reverência. Se você é da equipe litúrgica, vai fazer uma leitura, vai ler um texto bíblico, vai fazer uma prece, passou diante do altar, faça a reverência. Sempre é essa recomendação, mesmo que não esteja tendo ato litúrgico. Não é só quando está tendo missa que nós fazemos reverência ao altar. É também quando visitamos uma igreja vazia que não está tendo ato litúrgico. Porque o altar não deixa de ser sagrado quando a missa termina. Ele continua sendo sagrado o tempo todo. Então essas são algumas orientações, recomendações que eu trago aqui hoje nesse vídeo sobre o altar. Se você gostou, deixa seu joinha, compartilhe esse vídeo com os seus contatos, com as equipes de liturgia. Por hoje é isso. Deixo aqui meu abraço, minha bênção e até o nosso próximo vídeo. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.